Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos. O PSD entende que este deve ser verdadeiramente um momento de ruptura nos Açores. Ruptura na forma de fazer política, ruptura na visão da sociedade e da economia. Ruptura para que tenhamos uma verdadeira democracia, em que o Governo, sendo dos Açores, os Açores não são do Governo. Impõe-se acabar com as dependências económicas, sociais e até psicológicas que o Governo socialista promove. Apresentamos, por isso, uma visão alternativa. Esta é uma visão que se traduz também nas propostas que fazemos aos documentos orçamentais. Trata-se de toda uma ação política virada para a economia privada, para o equilíbrio na sociedade e para a transparência na democracia. No fundo, queremos dar autonomia aos sujeitos da autonomia. Liberdade, pois. Na economia, queremos mais dinheiro para as famílias e para as empresas. Por isso, propomos uma baixa de impostos e passagens aéreas interilhas mais baixas. Na sociedade, queremos ajudar quem mais precisa, promover a ascensão social através de uma melhor educação e um sistema de saúde eficiente. Para a melhoria da democracia, queremos mais transparência, mais independência na administração pública e uma luta sem tréguas contra a corrupção. Nessa medida, propomos todo um novo capítulo no orçamento. Repito, todo um novo capítulo no orçamento regional intitulado Transparência e Prevenção dos Riscos de Corrupção. Da resposta que a maioria der a estes desafios estratégicos que aqui colocamos, ficaremos a saber se o Partido Socialista está do lado das rupturas que se exigem ou prefere continuar no mesmo ciclo de sempre. Os açorianos e as açorianas saberão que existe um outro caminho e que podem contar com uma alternativa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, açorianas e açorianos, somos um partido responsável. Não caímos no equívoco de dizer que está tudo mal. Mas também não embarcamos na euforia do Governo e do Grupo Parlamentar do PS, que passou a dizer neste debate permanentemente que estava tudo bem. Há uma parte significativa da população que continua, infelizmente, a viver à margem do progresso. Não é o PSD que o diz, é a realidade que o confirma. São as instituições da sociedade que o comprovam. O Sr. Bispo de Angra, Dom João Lavrador, é muito claro a este propósito quando afirma, e cito, que há uma realidade social alarmante no que respeita à pobreza nos Açores. Temos cerca de 18 mil açorianos que dependem do rendimento social de inserção para sobreviver. A estratégia contra a pobreza e exclusão social, recentemente anunciada pelo Governo, é verdadeiramente a confissão do fracasso do próprio Governo. Nesta área, ao fim de 20 anos de poder socialista, este Governo e este Partido Socialista só têm planos para mostrar. E repito, um Governo e um partido que se diz socialista ter que reconhecer, ao fim de 20 anos de governação, que precisa de uma estratégia e de um plano para luta contra a pobreza, é, isso mesmo, um depoimento eloquente do falhanço de uma governação socialista. Há 7 anos apenas, o Governo também tinha apresentado um plano idêntico. Em matéria de combate à pobreza, a governação socialista está sempre a começar do zero. E nos intervalos, entre cada plano de combate à pobreza, os açorianos mais frágeis limitam-se a esperar
e a sobreviver. À falta de coesão social, junta-se a falta de coesão regional. O fosso entre as ilhas acentuou-se no que diz respeito aos níveis de desenvolvimento. O poder de compra de um cidadão da Ilha das Flores, da Graciosa ou São Jorge é muito inferior ao poder de compra de um cidadão dos concelhos de Ponta Delgada ou Angra do Heroísmo. Com uma região a 2 velocidades ou mais, como mostra a disparidade entre níveis de desenvolvimento, o resultado é, como se sabe, a acentuada perda de população em várias parcelas de todas as nossas ilhas. Por exemplo, nos últimos 10 anos, São Jorge perdeu 10% da sua população. A Graciosa perdeu 6% da sua população. A Ilha das Flores perdeu 5% da sua população. Aos problemas da pobreza e da falta de coesão entre ilhas, infelizmente, este orçamento não dá resposta. É, de novo, mais do mesmo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este orçamento também não inspira confiança. Parceiros sociais, partidos da oposição e até personalidades do próprio Partido Socialista põem em causa a credibilidade dos documentos orçamentais. De vários setores da sociedade açoriana se ouviram críticas à sistemática falta de concretização por parte do Governo dos compromissos assumidos anteriormente e que se repetem para o ano 2018. Mas não são apenas os parceiros sociais ou a oposição que duvidam da credibilidade dos documentos que aqui estamos a discutir. Muitos socialistas também já deixaram de acreditar no seu próprio Governo. As provas estão à vista de todos, só não vê quem não quer ver. As duras críticas feitas por diferentes concelhos de ilha aos documentos orçamentais para 2018 revelam bem que este orçamento não inspira confiança. Afinal, são os próprios autarcas e dirigentes do Partido Socialista que não se revêem nas propostas de orçamento e plano regional. Por exemplo, o Conselho de Ilha da Terceira manifesta, cito, desagrado e incómodo por ser obrigado a repetir ano após ano as mesmas reivindicações, tudo devido, e cito, ao incumprimento reiterado do Governo Regional. E o Conselho de Ilha da Terceira é presidido por um autarca do PS, que foi durante 16 anos membro do Governo Regional. O Conselho de Ilha do Faial diz que a credibilidade dos documentos orçamentais, e cito, é cada vez mais duvidosa. Recordo que o Conselho de Ilha do Faial é liderado por um antigo deputado do Partido Socialista que foi presidente do grupo parlamentar e antigo presidente deste Parlamento. Conclusão, o Governo Regional apresenta aos açorianos um orçamento que não inspira confiança à sociedade, à oposição ou às forças vivas das nossas ilhas. Mas mais do que isso, já nem inspira confiança a muitos socialistas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, açorianas e açorianos, segundo esta proposta de orçamento, o Governo Regional espera receber no próximo ano quase 700 milhões de euros em impostos. É o mais alto valor de sempre. O Governo ganha um verdadeiro jackpot fiscal, mas não quer repartir o prémio com os açorianos. Em vez de redistribuir a riqueza, o Governo Regional prefere apresentar mais um orçamento reincidente em tirar dinheiro à economia real. Também por isso, este orçamento não inspira confiança. Com a maior receita de impostos de sempre, exigia-se um orçamento de ruptura em que as famílias e as empresas açorianas saíssem a ganhar. Só o Governo Regional sai a lucrar com este orçamento. Para as famílias e empresas, fica tudo na mesma. E é por isso, senhoras e senhores deputados, é por isso que o PSD hoje insiste e vai continuar a insistir na devolução de rendimentos aos açorianos através da redução de impostos para níveis anteriores ao período da Troika. Como partido responsável que somos, aceitamos que esta redução fiscal que propomos não se faça de uma só vez, se faça de maneira faseada. Não estamos, aliás, sozinhos nesta matéria, nem nesta visão. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, a UGT, a Federação Agrícola dos Açores também têm vindo a defender a baixa dos impostos para os trabalhadores e para as empresas.
Baixar os impostos nos Açores permite aumentar o poder de compra e também a capacidade de poupança das famílias. Baixar os impostos torna as empresas açorianas mais competitivas. E com menos impostos há, desde logo, mais investimento e mais emprego sustentável. O PSD Açores acredita, em suma, que €1 no bolso das famílias e das empresas açorianas é mais bem gerido e cria mais riqueza do que €1 nas mãos do Governo Regional. O PSD Açores, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, açorianas e açorianos, o PSD Açores participou neste debate com uma visão não apenas crítica, mas apresentando propostas que convictamente achamos que são boas propostas para os açorianos. É para nós fundamental que o Orçamento da região passe a incluir medidas que aumentem a transparência e previnam os riscos de corrupção. No âmbito da prevenção e combate à corrupção, no capítulo autónomo que apresentamos neste orçamento, propomos que todos os departamentos do Governo, serviços da administração, institutos públicos e empresas públicas regionais procedam à elaboração e atualização dos seus planos de gestão de riscos de corrupção. Estes planos têm de ser efetivamente postos em prática e a sua aplicação tem de ser acompanhada através de relatórios de execução. Na nossa visão, deve caber ao Parlamento dos Açores o controlo da implementação destas medidas de prevenção e combate à corrupção. O reforço da transparência da atividade governativa e da administração pública é outra questão central para o PSD Açores e da qual não abdicamos. Os Açores precisam verdadeiramente de uma cultura política que faça da transparência na governação um verdadeiro dever. É por isso que propomos aqui um conjunto de regras claras para impedir que o Governo Regional continue a infringir o limite legal para a concessão de garantias a empréstimos. É absolutamente inaceitável e ilegal que o Governo, à margem do escrutínio deste Parlamento e da sociedade, temem recorrer à artimanha das chamadas cartas de conforto para que as empresas públicas se continuem a endividar. O expediente das cartas de conforto já foi, aliás, condenado diversas vezes pelo Tribunal de Contas. O PSD Açores quer acabar com esta prática e assegurar que todas as operações de endividamento das entidades públicas sejam transparentes e do conhecimento dos açorianos. E, açorianas e açorianos, mais transparência é também precisa na informação estatística rigorosa e independente. E por isso entendemos que e também porque esta informação é fundamental não só para o exercício da cidadania, mas até em especial para a atividade das empresas. É por isso que entendemos que os Açores precisam de um serviço de estatística absolutamente credível e livre da influência do Governo. E é também por isso que propomos, neste orçamento que aqui discutimos, a transformação do Serviço Regional de Estatística em Instituto Regional de Estatística dos Açores, com um presidente eleito por maioria de 2/3 desta Casa, da verdadeira Casa da Autonomia e da Democracia. E, no sentido de dar mais força a este Parlamento, naquilo que temos vindo a defender e naquilo que temos vindo a salientar perante as açorianas e os açorianos. Nos Açores, onde temos um poder do Governo Regional, em termos relativos muito superior ao poder dos governos noutros espaços democráticos, precisamos também de mais contrapoderes, de mais equilíbrio de poderes. Infelizmente, temos menos do que se passa noutros espaços. E é por isso que, ainda sem mexer na arquitetura do sistema autonómico, ainda sem mexer no Estatuto ou na Constituição, podemos dar passos importantes, dando força a este Parlamento para que desta Casa da Autonomia e da Democracia se comece a emergir aqui novos poderes, novos contrapoderes e possamos ter uma melhor democracia com mais justiça e mais liberdade nos Açores. É por isso que propusemos e defendemos há vários anos ter um Conselho Económico e Social liderado por uma personalidade independente e eleita por 2/3 deste Parlamento.
e que, felizmente, a sociedade civil e até agora o Partido Socialista também já concorda. E desafiamos o Partido Socialista para concordar também com mais poder este Parlamento Regional, para eleger por 2/3 o representante, o presidente do Serviço Regional de Estatística, do Instituto Regional de Estatística. Mas mais do que isso, também para libertar a Inspeção Regional do poder, a Inspeção Administrativa Regional, do poder deste Governo, propomos que esta Inspeção Regional da Administração Pública, o seu Presidente, seja eleito por 2/3 deste Parlamento. Queremos, assim, conferir um outro estatuto de independência e evitar que esta inspeção seja usada, como algumas vezes o seu Vice-Presidente usa, como arma de arremesso político pelo Governo Socialista. Mas o PSD Açores vai ainda mais longe nas suas propostas, respondendo assim às mais diversas necessidades da nossa sociedade. Pomos à discussão, neste debate do orçamento, uma proposta de baixar em 25% o preço das passagens aéreas interilhas para residentes, garantindo que nenhuma passagem de ida e volta possa custar mais de 90 euros. E para melhorar os rendimentos do setor primário, defendemos aqui a criação de um programa de investigação e desenvolvimento de novos produtos agrícolas, bem como para a procura de novos mercados para as produções regionais. Não é um programa de um ano, é um programa que já explicámos que deve ter um horizonte de 3 a 5 anos e incentivar, mobilizar a nossa indústria para que produza produtos diferenciados, coloque em mercados diferenciados e obtenha mais-valias que possam fazer um crescimento aos produtores. Porque nos Açores, produzindo um dos melhores leites do mundo, temos o leite pior pago da Europa. E isso devia envergonhar quem tem gerido e quem tem feito uma política nos Açores sem estratégia para o setor agrícola. Pomos também à discussão, para quem mais precisa, o chamado apoio energético solidário, que visa comparticipar as despesas das instituições particulares de solidariedade social na energia elétrica, que possam assim, por essa via, ter mais facilidade para dar a mão a quem precisa nos Açores, e sabemos que infelizmente são muitos, jovens e idosos em particular. Apresentamos também uma proposta, por isso mesmo, para o aumento de complementos regionais de pensão e de abono de família. E entendemos que há folga neste orçamento para concretizar estas duas medidas de apoio orçamental. Estes aumentos não podem surgir meramente em anos eleitorais, como o PS fez com o abono de família em 2012 e 2016. E também, para terminar esta apresentação de algumas das medidas que vamos apresentar aqui, pelo 6º ano consecutivo, voltamos a propor que este orçamento dê uma resposta aos milhares de açorianos que aguardam por uma cirurgia nos Açores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, com as propostas que o PSD apresenta neste debate do orçamento, cumprimos a nossa obrigação perante os açorianos. Acreditamos verdadeiramente na nossa visão. Acreditamos que as nossas propostas são boas para os açorianos. E aguardamos serenamente para ver até que ponto o Governo e o PS estão comprometidos com a necessidade de maior transparência e com o combate à corrupção, como defende o PSD Açores. Aguardamos serenamente para ver até que ponto o Governo e o PS querem dar liberdade à sociedade açoriana e ter uma economia menos dependente dos poderes públicos. Em suma, aguardamos serenamente para ver até que ponto o Governo e o PS estão do lado das rupturas que se exigem ou preferem continuar no mesmo ciclo de sempre. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, um orçamento que não melhora a vida dos açorianos, que recusa a necessidade de maior transparência e que ignora o combate sem tréguas à corrupção, não merecerá o nosso apoio. Servir os açorianos é a nossa missão. Queremos servir com mais economia, com mais sociedade, com mais democracia. Este debate deixou bem claras as diferenças entre a governação socialista de 20 anos e o projeto social-democrata de alternativa. Para o PSD, baixar os impostos e ter passagens aéreas mais baixas é essencial para que haja mais economia, mais investimento e mais emprego. Para o Partido Socialista, a economia gira à volta do Governo. Para o PSD, a sociedade civil é o motor de uns Açores melhores.
Para o Partido Socialista, os parceiros sociais são um estorvo sempre que têm uma opinião contrária do Governo. Para o PSD, a democracia alimenta-se da transparência na governação e gestão dos dinheiros públicos. Para o Partido Socialista, a opacidade é a melhor via para se manter no poder. As diferenças estão à vista de todos. Queremos, assim, contribuir para uns Açores melhores. Temos uma visão positiva e alternativa. Se o PS ataca a oposição, como é habitual em todos estes momentos, e daqui a bocadinho vamos ver, se o PS ataca a oposição, nós queremos atacar os problemas dos açorianos e apresentamos soluções para os problemas dos açorianos. Hoje e sempre vamos continuar a cumprir a nossa missão, servir os açorianos.